Bom dia pessoal, tudo bem? Como estão? Passaram bem o final de semana? Então, no gráfico de 240 minutos o dólar já pagou a amplitude dele de venda. Tanto que ele lateralizou um pouquinho nesse fundinho aqui. E agora ele está começando a querer fazer uma correção. Essa correção, ela tem alvo. Então marquem possível alvo de compra entre o 5,862 e o 5,955. Alvos de compra, um 5,862, 5,955. Então, a nossa missão é que ele abra realmente para compra, para pegar aqui a região de 50% e 618 dessa barra, que é o que ele faz, né? Então, ele paga uma barra, paga o fractal, aí ele volta, ó. Ele volta e faz uma correçãozinha. Interessante, né? Ele faz uma correção, tenta fazer um pullback, aí ele faz novamente um fundo e faz a correção de 161 para depois iniciar novamente a queda. Esse é o que ele está fazendo nesse fractal de 240 minutos, tá? Então, marque aí. Agora, nós vamos para 240 para ver o que está acontecendo lá nos 15 minutos. Aqui nos 15 minutos a gente está com uma estrutura também para alta. O mesmo alvo, 5,862. Também, ó, uma estrutura de alta, tá? O dólar respeitando essa linhazinha aqui, tá? Tem um order block vendedor aqui? Tem, só que ele já foi zerado aqui nessa barra, então a gente tem aqui, ó, a gente parou aqui, ó, o mercado tá aqui nos 5,603, podendo chegar nos 5,656, pelo menos aqui, ó, pegar liquidez dessa região aqui, tá? É uma possibilidade nessa estrutura aqui. Então, ele precisa abrir acima dos 5,590. Aí a gente vai ter uma boa estrutura aí para ele testar a máxima ali no 5,655. Alvo futuro, né? Sempre, né? Você não precisa pegar hoje tudo isso. Certo? Então, dólar 15 foi. Lá no diário, a gente também tá com aquela estrutura de alta, tá? Fechou fora, fechou dentro, na banda de Bollinger, do semanal. E no diário ele tá em inside candle. Como é um inside candle, a gente marca a máxima, mínima e marca alvos para compra e para venda. Se ele for abrir, se ele for ser comprador o resto do dia, o dólar ele tende a abrir mais ou menos próximo à região de 50 e subir. Então, ele vai tentar induzir vocês à venda e vai subir, tá? Então, observe o inside candle do diário. Se ele for fazer todas aquelas compras que ele está prometendo nos times maiores, ele pode ter que visitar uma região de liquidez primeiro, uma região de liquidez, e aí para dessa região de liquidez, ele fazer estrutura maior de compra. Mas como eu falei, ele já está comprador em quase todas as estruturas. Mas vamos supor que ele queira fazer mais uma
pegar aqui, ó, fechar essa cabeça de pivô do diário desse candle aqui, ó, tá? Então, ele pode vir ainda visitar essa região para depois subir novamente. Por quê? Porque quando ele faz o inside candle, ele tá quase fazendo um teste de mínima do candle do dia 9. Tá? Então, eu botei uma linha aqui em diagonal e calculei. Se ele estourar para cima, abrir acima dos 50% e subir, a gente tem um alvo de 200% nos 5.705. Aí, marque essa região. E se ele for fazer o teste de mínima, aí com certeza ele não vai perder aqui região. Pode bater só aqui nessa cabeça de pivô nessa e subir de novo. Mas aí teria um alvo de inside candle também antes de romper mínimas aqui, ó. No 5.484 no diário. Tá? Aqui. O semanal a gente já viu que fechou fora, fechou dentro. Tendo alvo do semanal no 5.862, marque esse alvo 5.862 no semanal. E no minuto, rapaz, aqui é o índice, aqui dólar minuto, também fazendo a estrutura de alta, tá? Com alvo no 5.655, pegando a liquidez nessa região aqui, que foi o topo do dia 12 de junho. E tem um alvo também no 5.705 e 5.758, um dos últimos alvos aqui, tá? Mas lembrando que no minuto ele tem que abrir acima dessa região aqui. Pelo menos, né? 5.600 por aí. Acima dos 5.500. E lembro que o que ele pode fazer? Ele tem uma regiãozinha aqui de dívida ainda, até os 602. Ele pode bater ali. Ele pode vir aqui ainda descendo no minuto, ó. Respeitar essa trend aqui. E aí depois pagar uma nova barra compradora, tá? E aí ele paga 2 barras aqui. Pra chegar no alvo. Essa pode ser a configuração. Então, de olho aí no minuto. A gente tem boa configuração aqui. Tá. E o nosso mini índice? O nosso mini índice, ele tá andando de lado nessa região aqui já faz um tempo, ó. Tá fazendo uma estrutura para baixa, né? Tá numa região vendedora, inclusive, porque é topos e fundos descendentes. Então, o mini índice ele pode fazer até o que ele vem fazendo, ele trabalha junto com o dólar em algumas configurações, né? Que já tá nesse fundo aqui. E depois ele pega e vira, né? Mas ele tá meio que numa região bem vendedora, buscando fundos. Aqui tem um pivô comprador, que ele já bateu e voltou. Então, ele tá tentando fazer um pullback para baixa, ou ele tá tentando fazer uma continuidade aqui. Então, o que a gente tem que observar? A mesma coisa. Como ele está fazendo um teste de mínimas, porque ele falhou o teste de 80, ele está buscando mínimas. Essa é a configuração que ele está agora. Aqui ele fez até uma figura para alta, só que ele não tem força. Então, o índice precisa montar a estrutura, tá? O índice está sem estrutura para mim. Tá sem estrutura, e daí se tá sem estrutura, tá sem alvo. Por quê? Porque ele tá trabalhando no fundo. Então, qual que é a ideia? Eu acredito que ele tá querendo romper esse fundo, tá? Aí o dólar trabalha mais para compra e o índice para venda. Então, assim, ó, o que nós vamos trabalhar no mini índice hoje? A mesma regra do TP Marcações lá. O pivô e o primeiro candle do dia que ele fizer hoje, tá? Isso é essencial. Porque como o dólar mudou a estrutura para compra, se confirmar, a gente precisa que esse carinha aqui, que tá nesse fundo já, mostre para nós se ele vai furar esse fundo, tá bom? Até mais, então, pessoal. Sucesso, boa semana.